Não se fala de outra coisa. É verdade. Ontem Foi um dia difícil, muito difícil para a teledramaturgia brasileira, com a morte de duas grandes atrizes, que de resto também são muito reconhecidas aqui em Portugal, como bem sabemos, bem conhecidas das novelas brasileiras, Laura Cardoso e Glória Menezes. Foi naturalmente também um dia de muitas homenagens de muitos atores, também das televisões brasileiras, desde logo no Jornal Nacional da Rede Globo, o principal telejornal do Brasil, que abriu com essa notícia naturalmente. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil perde duas das maiores atrizes do teatro e da televisão. Laura Cardoso morre aos 98 anos, depois de 8 décadas de carreira. E Glória Menezes, a grande dama das novelas, se despede aos 91. Até me arrepiei, Luís. Impressionante. Sem dúvida. E nós aqui em Portugal fomos apanhados logo de manhã, sim, não é? Com a notícia da morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, demos a notícia aqui ontem de manhã. Ela que tinha confessado numa entrevista que queria morrer assim, a dormir. Como é que você gostaria de morrer? De verdade, acho que dormindo. Sabe aquela coisa? Ai, morreu dormindo. É santo, né? É de Deus. Não pode ficar no hospital com aquele negócio assim. Não. Ai, que querida. E aparentemente assim foi. Como se diz, uma morte santa, não é? Exatamente. Laura Cardoso, uma das grandes atrizes brasileiras, conhecida de muitas novelas, como A Mulher de Areia, O Outro Lado do Paraíso, a Gabriela, já na segunda versão, em que teve uma personagem também muito, muito marcante, e que diz também o ator brasileiro Tony Ramos, uma das insubstituíveis. Ninguém é substituível até a página 2. Aí começa o índice dos que são insubstituíveis. Ela, sem dúvida, é uma. Você não encontra uma Laura Cardoso assim. Não. E ela é única, né? É única, a Laura Cardoso, sem dúvida. Enfim, à noite depois ficámos a saber, já ontem à noite, da hora nossa, claro, da morte de Glória Menezes, outra grande atriz, morreu aos 91 anos, se calhar num patamar diferente, apesar de também ser reconhecida de Laura Cardoso, mas se calhar os papéis que fez não foram marcantes da mesma forma do que os de Laura Cardoso, apesar de ser muito reconhecida. Curioso, eu pelo nome lembrava-me logo de Glória Menezes mais do que Laura Cardoso. Laura Cardoso tive de ver a fotografia. Sim, também. Porque se calhar por ser mais antiga, por ter outro tipo de papéis, apesar de que Glória Menezes... em novelas que nós víamos, não é? Quando éramos mais novos. Exatamente. O certo é que a morte destas duas atrizes emocionou uma outra atriz, a Lília Cabral. Ai, gente, que dia difícil. Meu Deus do céu. Logo de manhã, quando eu soube da Laura... por mais que a gente saiba que todas elas viveram uma vida linda, né? E que representou tão bem a nossa profissão, a cultura desse país, a arte desse país, finalizar, assim, fechar um ciclo é muito difícil para quem fica. Com a Glória, principalmente, quando você fala, ela deu a mão, ela realmente, ela carregou essa televisão, as câmeras, a equipe, os autores, os diretores, mas ela também me deu a mão quando eu entrei na televisão. Lília Cabral da Tieta, Páginas da Vida. Exatamente. São atrizes, enfim, de uma outra geração que viram estas atrizes a dar os primeiros passos também e a começar, de alguma forma, a televisão brasileira. Depois há outra geração de atrizes mais novas, como é o caso de Mariana Ximenes, que também não escondeu a emoção com estas notícias. E as duas, Natuza, me ensinaram muito sobre a escuta. Como é importante no nosso ofício ouvir, muito mais do que dar a fala. E claro que elas falavam, as duas também, na vida, não só na atuação. Sempre tenha escuta, sempre abra os seus instintos e sempre tenha escutas generosas.
São muitas as homenagens de atrizes das várias gerações e atores das várias gerações, exatamente, à morte destas duas atrizes, sendo que Glória Menezes também era conhecida por ser a mulher de Tarcísio Meira, outro grande ator da televisão brasileira que já morreu há alguns anos por complicações relacionadas com a Covid. O certo é que ainda na semana passada, tanto Tarcísio Meira como Glória Menezes foram homenageados numa calçada da fama que os Estúdios Globo têm, e foi o próprio filho, Tarcísio Filho, que foi representar os dois atores. A Glória Menezes não esteve já na altura presente, mas ainda assim conseguiu ter esta homenagem ainda em vida. Mas como eu explicava, também era o filho é a cara do pai. Exatamente. E também é conhecido. Como eu explicava, enfim, também era muito conhecido este casal, não é? Sim. Das novelas, Glória Menezes e Tarcísio Meira. Um amor que Glória Menezes não sabia bem como explicar. Eu não sei nem traduzir o que é o nosso amor. É uma coisa tão diferente, né, bem? Eu tenho uma necessidade de estar perto dele. Eu preciso dele e ele precisa de mim. Amor meu. Já tenho o meu jeito de chamar. Eu já tenho um jeitinho. Amor meu, amor meu. Querida amada. Um amor que era difícil de explicar, até mesmo para outras atrizes que tinham medo quando era preciso beijar o marido da Glória Menezes. Claro. E a Susana Vieira conta aqui uma história. Quando a Glória casou com o Tarcísio, eles começaram a fazer casal romântico. Só tinham eles dois fazendo casal. Ninguém beijava o Tarcísio Meira, ninguém beijava a Glória Menezes, eram só os dois. E eu, na Magalhães, beijava o Carlos Alberto, que era o marido dela. Muito bem. Acontece que, de repente, o Boni me botou fazendo heroína do Tarcísio. Nunca ninguém tinha beijado o Tarcísio Meira. Dentro do vídeo, ok? E aí eu tava com medo. Todo mundo assim, Susana, meu Deus do céu, você vai beijar o Tarcísio Meira e a Glorinha. Aí eu conto de uma peça que a gente começou a ensaiar o beijo, eu e Tarcísio. E é que a Glorinha toda hora ia no estúdio. Tarcísio, onde é que tá a chave do carro? E eu ficava, oi Glorinha, tô aqui aprendendo a beijar na boca seu marido. E ela era uma pessoa muito certa, consciente do amor dela por ele, dele por ela, que ela nunca se deixou abalar. São histórias que ficam... Eu não estou preparada para ver que a Susana Vieira tem 83 anos. Exatamente. Mas como ouvimos, continua cheia de energia, não é? Por cá também houve algumas reações, nomeadamente Manuel Luís Goxa, que prestou uma homenagem nomeadamente à atriz Laura Cardoso. Ele recordou uma entrevista com a artista brasileira no programa Você na TV, que diz que teve o privilégio de conversar com ela, diz que ela foi de uma gentileza que nunca mais se esqueceu, diz que são assim os grandes, diz o apresentador da TV, mas enfim, houve muitos nomes conhecidos que reagiram também à partida da atriz, como Luciana Abreu, a Cláudia Borges, enfim, muitos artistas, mas sobretudo no Brasil, e deixava aqui para fechar, este Não Se Fala de Outra Coisa, este conjunto de reações no Brasil, das muitas homenagens à morte destas atrizes. É uma dívida eterna de gratidão que todos nós que fazemos esse métier teremos com elas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dona Laura. Vai com Deus, Glorinha. Que Deus as acompanhe, minhas amigas.